Olá, boa noite. Ônibus do Transcol é incendiado em Vitória. O ataque de criminosos aconteceu durante a tarde na Avenida Leitão da Silva. Os bandidos obrigaram o motorista a parar o coletivo e jogaram gasolina no veículo. A pista foi tomada por uma fumaça que saía de um coletivo municipal de Vitória. É nesse ponto da Avenida Leitão da Silva que, por volta das 2h40 da tarde, 2 criminosos atearam fogo a um ônibus que fazia a linha 051 sentido Consolação. O motorista, muito assustado, não reagiu. Ele desceu do ônibus e foi quando os criminosos atearam fogo. Mandaram desligar o carro, sair, que eles iam botar fogo. Aí botaram fogo aí no carro. Eles estavam armados? Não, eu não vi arma não. Aí correram lá pro Itararé. Vieram de lá e correram pro Itararé. Eu saí daqui, desci, eles colocaram fogo. Só que quando eles desceram, eu pacatei o extintor aqui, fui lá e apaguei. Já comecei a apagar. Eles vieram e me ajudaram ali. Ó. O que os criminosos não contavam é que a poucos metros dali funcionava uma loja de extintores. Funcionários que trabalhavam lá, vendo a situação, correram com cerca de 6 unidades e controlaram o incêndio. Com medo, eles preferiram não gravar entrevista. Por sorte, não havia passageiros na hora do crime. Momentos depois, viaturas de polícia e uma guarnição do Corpo de Bombeiros foram ao local. Esse ataque aconteceu após um confronto no Morro do Macaco, em Vitória. Um suspeito morreu e outro foi baleado após trocarem tiros com a polícia. A quantidade de tiros no alto do Morro do Macaco deixou moradores acuados dentro de casa. Nossa, o negócio tá feio. Meu Deus. Aqui embaixo nos prédios, gente, isso. A troca de tiros foi entre a equipe do Batalhão de Ações com Cães, que se deparou com bandidos armados numa área de mata usada para esconder armas e drogas. No confronto, um criminoso foi morto dentro do morro. Era gerente do tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, a nossa tropa foi recebida a tiros, houve o revide da Polícia Militar, o indivíduo foi baleado e morto. José Milson de Andrade Lima, o indivíduo tinha mandado de prisão pelo crime de porte ilegal de armas, tráfico de drogas. Com ele, no local onde ele estava, foi apreendida uma pistola, munição, dinheiro, rádios comunicadores e munições. E o outro indivíduo, fora daquela localidade, posteriormente ao patrulhamento, também foi preso com drogas. Um outro homem também foi baleado. Foi socorrido para o Hospital Promatre e depois transferido para o antigo São Lucas. A Polícia Militar foi até lá, fez uma entrevista com ele. Ele falou que estava no Morro do Macaco e durante alguns momentos passaram indivíduos armados e atiraram contra ele e foi atingido na perna. Esse indivíduo, inclusive, tem passagens, tem antecedentes criminais, mas na condição dele ali de baleado e com a versão dele, ele vai ser conduzido à delegacia. À tarde, policiais do Batalhão de Operações com Cães estiveram na divisão de homicídios. Durante todo o dia, a região do Morro do Macaco foi vigiada por helicópteros da Polícia Militar. Em bairros vizinhos, como Taboazeiro, o comércio ficou fechado em toque de recolher. No balanço da operação, drogas apreendidas, balança de precisão, radiocomunicadores e até uma caixa de fogos de artifício. Para a polícia, o ataque ao ônibus na Leitão da Silva pode ter relação com o confronto no morro. Para evitar novos confrontos, o comando da Polícia Militar informou que durante toda a noite vai ter policiamento reforçado no Complexo da Penha e no Morro do Macaco. Tudo para evitar que novos ataques aconteçam, uma vez que tudo seria determinado por Marujo e os irmãos Veras. Seria interessante que a população nos ajudasse com o 190 e o 181. Continua preso o motorista bêbado que por pouco não matou uma estudante em um acidente em Cariacica. O homem estava com a habilitação cassada e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O carro destruiu a parede da casa e o banco em frente. Nele estava sentada uma adolescente de 14 anos. Ela esperava o ônibus. Ela veio, sempre costumava ficar ali, mas ontem ela resolveu sentar em um banco que ficava justamente ali, protegendo aqueles hidrantes.
Rapidamente, um homem desgovernado, vem cá, Alex, comigo, ó, veio dessa direção aqui, ó. Ele saiu por aqui, ó, desgovernado, acabou invadindo aqui a calçada, bateu no banco, a moça rapidamente conseguiu pular e bateu também no muro da casa. Olha como ficou a estrutura desse prédio, está bastante danificada. Ele também colidiu contra esse carro ali, ó, na traseira do carro, que estava estacionado bem mais próximo aqui do meio-fio. De repente eu vi o carro vindo em minha direção e aí só foi o tempo mesmo, pela curta distância que estávamos, foi o tempo mesmo de eu pular para o lado e para que ele não me acertasse em cheio. Coloquei ela no carro, me certifiquei que a perna dela não estava quebrada ou torcida. O acidente aconteceu no bairro Mucuri. O motorista do carro estaria bêbado. Ele se negou a fazer o bafômetro, ele mesmo não sofreu praticamente nada. Na verdade, ele queria saber do carro dele, entende? E ele veio falar comigo, eu acredito, talvez até sem saber que eu era o pai dela. Falei, cara, eu sou o pai da moça que você quase matou, cara. A adolescente teve ferimentos leves porque conseguiu pular a tempo. E a ponta do banco foi meio que rasgando a minha perna. E aí depois o contato que eu tive com a parede, que até ralou o cotovelo aqui. Quem dirigia o carro era Nilo dos Santos, de 69 anos. Ele recusou a fazer o teste do bafômetro. Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais claros de embriaguez. Por esse motivo, ele acabou preso. Parei lá no bar lá e tomei uns goles. Aí saí e vim pra casa. Aí quando eu fui passando lá, é uma rua, ela vai e vem, né? Ali eu me perdi ali e dei uma pancada no muro. O policial pediu a carteira dele, ele não tinha carteira na hora, e quando puxaram os documentos dele, viram que a mesma já... Então, quer dizer, é um senso de impunidade. E isso vai até quando? Hoje, no meu aniversário, eu ia, sepultar minha filha. Por conta do impacto da batida no muro, a estrutura da casa ficou comprometida. Os moradores foram aconselhados pela Defesa Civil de Cariacica a deixar o imóvel. Se confiscar a carteira não resolver, eu acho que deixar preso mesmo. Porque se chegou a esse ponto de machucar uma pessoa, eu acho que pode estar futuramente ocorrendo pior. Eu espero que a justiça seja feita. Agora pegou feio, né? Se eu tivesse matado alguém? E aí? Aí tava feio, né? Meu senhor, agora tá feio pro senhor. Esse motorista que bebeu e saiu dirigindo tá preso em Viana. E um motorista em fuga bateu o veículo durante uma perseguição na serra. Tem as imagens. Olha só o momento em que o Corolla passa correndo pela rua e bate em veículos estacionados. O condutor tinha roubado o carro próximo ao terminal de Carapina, na serra. Ele tá aí, ó, voltando correndo pela mesma rua, vira a esquina e conseguiu escapar da polícia. A vítima é uma mulher que teve o veículo tomado em assalto em Manuel Plaza. E nesse outro vídeo a gente está vendo o estrago que esse motorista fez, bateu em 3 carros estacionados. Até o momento, ninguém foi preso. A seguir, haxixe vinha do Marrocos para o Espírito Santo. Os detalhes no retorno do TN2. Foi condenado a 10 meses de prisão o dono de um site de Cachoeiro de Itapemirim, acusado de publicar notícias falsas. Jackson Rangel Vieira está preso desde dezembro do ano passado. Ele é um dos investigados por suposta participação nos atos golpistas em Brasília no começo do ano. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o réu publicou textos com ofensas à honra e à imagem do prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho, do PSB. Pelo WhatsApp, ainda fez pedidos para que os eleitores não votassem no então candidato à reeleição, alegando que o político mantinha relações com a secretária. A denúncia afirma que as informações divulgadas extrapolaram o campo liberdade jornalística ou de expressão. O Jackson Rangel foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral e condenado também a pagar multa. Foi presa uma quadrilha que trazia haxixe do Paraguai e também do Marrocos. Eles faziam distribuição aqui no Espírito Santo e também em toda a região sudeste. Cada grama da droga era vendida a R$ 250. A maioria da droga era importada do Paraguai e da Europa. A grama chegava a ser comercializada a R$ 250. Ives Marques Fagundes e Matheus Salomão de Souza Sardenberg eram os grandes sócios e cabeças dessa organização criminosa.
Por meio de uma fusão empresarial criminosa que ocorreu lá em 2020, os dois construíram um verdadeiro império do tráfico. Montaram no Espírito Santo uma base que distribuía drogas para vários estados. Todo o material era comercializado no atacado para pequenos traficantes. Quem fazia a contabilidade de um passou a fazer a contabilidade para ambos, quem fazia as entregas de um passou a fazer para ambos, quem fazia o transporte interestadual de um passou a fazer para ambos. Enfim, ambos se uniram as suas estruturas organizacionais criminosas e formaram uma única organização. A partir de então, o Ives passou a conseguir ter um bom acesso, uma boa abertura para as drogas que ele revendia no estado de Minas Gerais, nos mesmos mercados nos quais o Matheus atuava. E o Matheus, por outro lado, alcançou com as drogas que ele obtinha mercados no estado do Espírito Santo e alguns outros. Segundo as investigações da polícia, essa organização criminosa movimentou cerca de 15 milhões de reais. Essa quantia era transferida via contas laranjas e lavada por meio de negócios fictícios. Apesar disso, a polícia suspeita que a quantia seja ainda maior. Isso porque ela não solicitou a quebra do sigilo bancário de todos os envolvidos. Eram diferentes tipos de maconha, como a uva, o pac, o ice, o skunk e a principal delas, o haxixe. Uma mudança nos rumos dessa organização criminosa foi Ives e Matheus se voltarem contra integrantes do próprio grupo. Era tanta violência que chegou até a inocentes. Nesse processo de cobrança, um dos devedores foi completamente desnudado, tendo sido retirado inclusive a roupa íntima dele, foi severamente espancado, sofreu inclusive fraturas na cabeça, e foi obrigado a se abrir à agressão, ou seja, ele foi impedido de tentar se defender com as próprias mãos. Os pais e mães e avós desses devedores foram muito severamente ameaçados, com ameaças de morte diretas, não só contra os dependentes químicos ou traficantes que deviam, mas ameaças dirigidas à própria família. Ferramenta essencial nas investigações, a delação premiada permitiu que a polícia chegasse aos líderes dessa organização criminosa. O medo deles falou mais alto e eles passaram a aceitar, eles passaram a ver a polícia como uma tábua de salvação, a última opção que eles teriam para tentar se proteger dessa violência. Ao todo, 26 pessoas foram indiciadas e 14 foram presas. Os suspeitos foram indiciados por tráfico interestadual de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tortura e também extorsão. Foi absolvido pela Justiça o delegado acusado de ameaçar a colega na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Vitória. A Justiça afirmou que está comprovado que o delegado, Daniel Augusto Duboc, permaneceu na sala da titular da delegacia por cerca de 15 minutos contra a vontade dela. Quebrou o vidro da porta com chutes, o que configura crime de dano ao patrimônio público, mas afirmou que não há comprovação de desacato. Também considerou o laudo psiquiátrico que atesta que o delegado tinha transtorno afetivo bipolar e que esse transtorno provoca alterações rápidas de humor com possibilidade de redução ou perda do juízo crítico. Por esse motivo, a Justiça decidiu que o delegado será mantido em tratamento médico e afastado das funções na Polícia Civil. Ele também teve o porte de arma suspenso e está proibido de manter contato com a delegada. A seguir, pacientes abandonados por familiares em hospitais do Espírito Santo. É um instante só. Leitos de hospital ocupados indevidamente. Geralmente são pacientes idosos abandonados pelos próprios familiares. Uma situação que prejudica muito o atendimento de quem realmente precisa. Esses corredores contam histórias de desprezo e abandono. Justificativas são muitas, né? Não tenho condições financeiras, não tenho condições emocionais, eu trabalho e não posso, não sou parente de primeiro grau, eu sou tio. Sheila trabalha no Hospital Estadual de Atenção Clínica em Cariacica há 2 anos e meio como psicóloga. O EAC é um hospital de retaguarda, é uma instituição de suporte a outros hospitais e pronto atendimentos. Passado o período de urgência, o hospital completa o tratamento dos pacientes. Mas mesmo depois do tratamento ter sido finalizado, muitos ainda permanecem aqui. Simplesmente abandonada pela família ou muitas vezes nós conseguimos identificar os familiares, mas simplesmente o familiar não quer buscar. A instituição tem 150 leitos ocupados. São 100 leitos clínicos e 50 de psiquiatria.
O hospital tem 30 pacientes que já receberam alta dos médicos, mas que continuam internados. Só nessa enfermaria onde nós estamos, tem metade desses pacientes. Mas talvez você esteja se perguntando, e essa é uma pergunta intrigante mesmo: por que isso está acontecendo? Bom, a resposta tem a ver com interesse financeiro. Sim, foi isso mesmo que você acabou de ouvir. Aqui existem pacientes que recebem aposentadoria, pensão e outros benefícios. De acordo com a denúncia, os familiares preferem mantê-los aqui para que não tenham a obrigação de cuidar dos pacientes em casa. Daí tem a liberdade de usufruir o dinheiro como bem entendem. É o que acontece com esse senhor de 63 anos. Ele está internado aqui há 2 anos e meio. Durante todo esse período, a família veio poucas vezes visitá-lo. Filho, né, que é a pessoa mais próxima, que era a pessoa mais próxima, ele esteve aqui no hospital 2 ou 3 vezes, né? E das vezes que ele veio aqui foi em busca de um laudo médico, né, com a promessa de que ele viria buscar o pai. Mas, pelo que nós conseguimos entender, ele só queria realmente fazer a comprovação de vida dele. E nós descobrimos no INSS que o pagamento dele continua ativo. Ou seja, alguém está recebendo o valor dele. O caso dele já está no Ministério Público. Como se não bastasse, alguns pacientes têm dívidas, estão com o nome sujo e nem sabem disso. Ainda segundo a denúncia, tem família que até traz comida, como se fosse ajudar em alguma coisa. Mas, em geral, são alimentos inadequados, como frituras e refrigerantes. Isso apenas para que o familiar não tenha que responder por abandono de incapaz. É uma forma de ter uma presença aqui. De vez em quando, de modo esporádico, eu apareço, trago um creme de cabelo, trago um hidratante. O diretor do hospital lamenta a situação e afirma que esses pacientes que já receberam alta acabam ocupando leitos de alguém que com certeza precisaria de internação. Não podemos naturalizar esses leitos como moradia. Quando eu deixo o meu familiar ali, eu estou deixando que um vizinho, que uma outra pessoa que já passou por uma situação similar àquela que eu estou passando, tenha dificuldade ao acesso a esse leito, porque eu estou com um familiar com outras necessidades que já não são mais aquelas especializadas hospitalar. A presidente da Sociedade Brasileira de Bioética afirma que o Estado tem suas obrigações, mas o que essas famílias fazem é crime. A família pode ser criminalizada por todas as violações com esses familiares. Utilização indevida de cartões de crédito, utilização indevida do BPC, utilização indevida do nome dessas pessoas, do CPF dessas pessoas para compras que não sejam em favor das pessoas. O hospital tem responsabilidade de comunicar aos órgãos públicos e a responsabilidade de comunicar ao Ministério Público. O Hospital Estadual de Atenção Clínica, o EAC, carrega os rótulos de um passado triste. Mas esqueça o passado. Não é mais Adalto Botelho como antigamente, muito menos um hospital de doidos. Na verdade, doido é quem ainda tem preconceito e não valoriza o trabalho que é feito aqui. Trabalho de gente séria, comprometida, de gente que cuida de gente. Por mais profissionais que nós somos, nós nos comovemos. Eu sei que eu seria estar contigo, ouvindo a voz, desconhecido o amor. Vale aí a reflexão, viu, gente? O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.